Hoje, eu quero te convidar para uma viagem muito mais profunda do que qualquer lembrança de infância. Uma jornada rumo àquela parte esquecida de nós mesmos, a criança interior. Quantas vezes você já se sentiu magoado por algo simples ou teve reações que nem você mesmo entendeu? E se eu te dissesse que, por trás dessas atitudes, pode estar uma criança ferida, esperando ser ouvida? Nesse vídeo, vamos mergulhar na sabedoria espiritual de Alberto Almeida para entender por que tantos de nós carregamos feridas invisíveis. E como elas moldam nossos relacionamentos, nossa autoestima e até mesmo nossa fé. Não é exagero dizer, se você não curar sua criança interior, ela vai continuar tomando decisões por você. Vai continuar sabotando seus vínculos, criando dependências, repetindo padrões que você jurou abandonar. Mas existe um caminho de cura. E tudo começa com uma escolha: olhar para dentro. Então fica comigo até o fim, porque essa reflexão pode mudar completamente a forma como você enxerga sua própria história. Se inscreve no canal e compartilha com alguém que esteja precisando de acolhimento. Hoje, a cura pode começar. É necessário ser criança para um dia aprender a ser homem. O ato de renascer, ele nos embute um propósito superior. E, portanto, quando somos pequenos, nós estamos num período sagrado. Estamos muito longe de poder avaliar o quão é importante o embrião, o feto, a criança. A pedagogia, a psicologia infantil, a psiquiatria, a medicina, a puericultura, a pediatria estão longe de poder avaliar os contornos de importância e de complexidade que envolve esse período etário em que o espírito renasce para refazer a sua estrutura, o seu caminho, a sua jornada. Estamos ainda distantes de poder perceber o quão é delicado lidar com a criança. Conseguimos valorizar a criança quando elas estão se movimentando, caminhando, intercambiando pela fala, mas muito antes disso, o espírito já jaz na intimidade do ventre materno, na formação do seu corpo pela embriogênese, estruturando-se, e ali ele é mais suscetível às impressões que deve receber pelo processo da educação, que começa intraútero, tendo seus antecedentes. A educação não começa quando a criança nasce. Quando ela nasce, já se foram 9 meses que se perdeu, se não se deu a importância sobre esses 9 meses. Uma mulher grávida deveria nos remeter a uma reverência. Tal é a importância de que se reveste a gravidez. Os Espíritos assinalaram Allan Kardec em O Livro dos Espíritos sobre esse período fundamental da criança. É nessa circunstância que nós somos capazes de reitinerar projetos, refazer condicionamentos, estabelecer novos rumos, compor novos scripts. Portanto, quando uma criança se aproxima, quando ela já fala, ou quando ela faz as suas peraltices, ou quando ela se interpõe num grupo de conversa, ela não deixou de ser criança, e ainda que a sua atitude possa parecer ser inconveniente, e ainda que seja inconveniente, a nossa intervenção deveria ser sempre sagrada, sempre de acolhimento, ainda que merecesse um trato corretivo, uma pontuação que pudesse levá-la a uma mudança de postura muito normal no processo educativo, mas jamais, jamais deveríamos ter atitudes de violência, que pode parecer violência, que nós não cometemos porque nós não espancamos crianças, nós não invadimos-las sexualmente, nós não estabelecemos nenhuma tragédia ofensiva ao seu corpo, mas há uma violência quando eu digo para uma criança: cale a boca, a criança não sabe o que fala. Essa é uma violência. O cale, você está se intrometendo, você não está vendo que nós estamos conversando? Mal educada, porque sou eu que estou educando, e por isso ela está mal educada. Isso é uma violência com a criança. O processo, portanto,
de lidar com a criança é muito desafiador. Eu vivi uma experiência com a minha sobrinha de colo. Ela deveria ter os seus 4 anos. E uma tia, já com muita idade, assim, não em dia com a própria memória, e não sabendo também lidar na sua intervenção de interação, falava demasiadamente. E ela, essa criança, essa minha sobrinha no colo da mãe, olhou para nós 12 e disse: como é que desliga ela? Um constrangimento. Mas na posição de educadores, quiçá alguém pudesse dizer: eu dou-lhe um tapa na boca se você repetir isso. Alguém poderia dizer assim. Ou então: que menina abusada. Alguém poderia dizer isso. É uma fala inconveniente, porque havia um ancião se postando de uma forma igualmente inadequada, mas coerente com a sua movimentação psicológica, mental. É necessário fazer uma intervenção que seja ecológica, de tal modo que todos possam se beneficiar no eterno exercício de aprender um com os outros. Quando somos crianças, nós somos chamados, portanto, a fazer uma grande viagem, que é a reencarnação, e somente ela, nos dá a importância do significado da vida intra e extrauterina. E é nesse viés que nós vamos nos perceber sendo chamados a lidar com as crianças que estão na conta de nossos filhos ou educandos, e com as crianças que são nossos perfilhados, mas também com a criança que jaz na nossa própria intimidade. É uma metáfora de que carregamos uma criança internamente. Nós somos adultos e que trazemos uma historiografia espiritual que se perde na noite dos milênios. Mas nessa história mais recente, nós guardamos a história da nossa juventude, da nossa infância e da nossa vida intrauterina. Esse momento mágico, ele deve, portanto, comparecer quando somos adultos na nossa interação existencial, social, afetiva, espiritual, porque tudo que fomos, de alguma forma, deságua no aqui, no agora, no presente, portanto, interferindo positivamente ou negativamente. Quando o espírito renasce e vive essa faixa etária de criança, ele deveria ser chamado a ser coroado com bênçãos de acolhimento, balizamentos luminosos, para que ele pudesse ir se desenvolvendo e podendo expressar-se, para que a educação se faça mais efetiva, trabalhando as suas negatividades que ele traz de outras vidas. Mas, quando a criança nasce, ela ainda assim traz algumas características que a psicologia junguiana poderia configurar como sendo um perfil de uma criança maravilha, que eu gosto de dizer uma criança dourada. Toda criança que vai saudavelmente se movimentando, ela traz a sua posição de originalidade, posto que ela era um ser singular, único. Não existe duas crianças iguais, mesmo que sejam gêmeos univitelínhos. Somos diferentes, porque Deus nos criou em edição única. A nossa postura, portanto, quando surgimos no mundo, ela não tem de modo algum algo que seja réplica. Não há xerox de nós mesmos. Assim sendo, a criança, ela deveria comparecer, e comparece, mas nós a desconhecemos nessa perspectiva, de que ela é originariamente singular, única no mundo. E, ao lado disso, ela, quando surge, ela mostra as características de uma criança dourada através de alguns pontos que, se preservados, se acolhidos e se estimulados, mais tarde geram um adulto formoso, com uma boa performance. Ela traz criatividade, ela não desiste. Toda criança é persistente, ela vai subir no sofá, se ela escorrega, ela vai e tenta de novo. Por quê? Ainda que ela escorregue, ela pode escorregar, cair um pouco, choramingar, mas quando vê, ela já está de novo. Ela tem um senso de voltar à carga e poder fazer uma movimentação na direção dos seus objetivos, que é incrível. Toda criança,
ela expressa a sua emoção de uma forma muito espontânea. E dentre as emoções que a criança traz, egresso que somos de toda uma viagem evolutiva, está as emoções de medo, de raiva, de agressividade, de tristeza, de alegria. Como nós lidamos com essas emoções, vai nos facultar permitir que aquele ser, ele vá se desenvolvendo de uma forma extraordinariamente boa, no sentido do manejo das suas emoções. O trato, portanto, que se tem, que somos chamados enquanto adultos para lidar com as emoções da criança, com a sua capacidade da persistência, com a sua originalidade, com a sua criatividade e com a sua condição de ser que é carente, porque quando nascemos numa posição absolutamente de dependência. Isso faz do ser que somos quando somos criança, alguém especial que precisa de afetividade, de amorosidade. A maior dor de uma criança é se sentir rejeitada. A rejeição é uma vergonha tóxica que preenche a criança, o espírito reencarnante, e que facultará mais tarde levá-lo com essa sequela ou com essa ferida aberta, se ele não der conta em tempo de cicatrizá-la. Se não tiver auxílio e ajuda ao longo do seu trajeto, será um adulto criança, um adulto que trará o ferimento interior, posto que não foi amado suficientemente. A pior dor para uma criança é, portanto, não pertencer, não ser filha dos seus pais. Quando um pai ou uma mãe diz assim: não, se você continuar fazendo isso, eu não gosto mais de você. Isso é horrível, porque nós estamos condicionando o nosso afeto a uma conduta da criança. E ela então ajusta o seu comportamento para nos agradar, mas não se corrige, porque a sanção que nós estabelecemos é cruel, é dizer para ela que nós não gostamos dela. Isso é uma fala que nunca deveria existir de um adulto para uma criança. Eu não gosto de você se você fizer tolice. Eu não gosto de você se você for uma criança arteira. O que, aliás, é uma crítica à arte, porque se a criança arteira, ela traz a índole para ser um artista. Mas nós temos tão preconceito contra a arte que a gente chama a criança de arteira. Então, se ela fizer arte, eu não gosto de você. Esse processo condicional de uma amorosidade precária faz com que a criança, fugindo do medo de perder o amor dos seus pais, crie uma outra forma de se colocar no mundo, tapeando seus pais. Ou seja, ela continua sendo ela, mas ela faz de conta que não é. Então, se ela estava batendo no irmão e o pai diz para ela: se você bater no seu irmão, não gosto mais de você. O que é que ela faz? Não bate na criança, no irmão, na frente dos pais. Bate fora, puxa a orelha, mete o dedo no olho, com mais raiva, porque ela passa a ter mais ciúme do irmão, estimulado que foi pelos pais, que estão defendendo um contra ela. Ela se sente nessa posição, mas na frente dos pais ela não agride o irmão. E ela faz isso para não perder o amor dos pais. Quando vamos para fora do país e encontramos um brasileiro em qualquer lugar, ainda que seja num país de ponta, do ponto de vista da qualidade de vida, nós sentimos o que sentem todos os estrangeiros, porque a terra ainda, infelizmente, tem países. Eles sempre têm uma saudade da sua nação. É um processo de pertencimento. A despeito de você se sentir bem naquele lugar, a sua terra fala das suas entranhas, fala da sua origem, fala do processo de pertencimento, porque por mais que você seja cidadão naquele país onde você está, na posição inicialmente de um estrangeiro e que ganhe cidadania, não é a mesma coisa de você, da relação de você com o seu país originário. Há, portanto, uma sensação de pertencimento. Os imigrantes, esses que na Europa saem da Síria, por exemplo, para os outros países, eles sofrem muito, ainda que aí sejam acolhidos adequadamente, porque a Síria é o seu berço, é a sua família, é o seu lugar. É, portanto, a relação de pertencimento. Se nós adultos temos dificuldade, às vezes, de nos acomodar, quando saímos de um país para o outro, imagine uma criança que é ameaçada de pertencer à família, quando seus pais dizem: eu não amo você se você continuar se comportando assim.
Isso, definitivamente, é uma das violências mais graves que podemos cometer contra uma criança. Porque poderíamos dizer a ela: eu não gosto desse comportamento, essa atitude não é adequada. Papai, mamãe não gosta dessa atitude, da atitude, não é da criança. E poderíamos dizer isso colocando-a no colo: venha cá, eu amo você, mas esse comportamento seu está muito fora da casinha. Está de bom tom. Eu não estou condicionando o meu amor a ela e nem a relação de pertencimento ao comportamento dela. O meu amor é incondicional, tanto quanto possível. Eu verbalizo isso para que ela se sinta segura, porque toda criança que não se sente amada, ela fica com um sentimento interior de que ela é falha, de que ela é incompleta, de que ela é vergonhosa. É um sentimento de incompletude. É como se ela tivesse nascido com defeito de fabricação. A pior coisa que tem para o ser humano, portanto, é se sentir não integrado à sua matriz de origem, portanto, aos seus pais. E quando nós não conseguimos fazer isso, seja pela verbalização e especialmente pela ação, o espírito que reencarna, ele se ressente profundamente, porque ele se sente lesado nas suas entranhas afetivas, emocionais, e ainda que ele se esforce estereotipando um outro comportamento para agradar os seus pais, para não perder o amor dos seus pais, ele faz isso deixando de ser ele, e assim ele vai se desenvolvendo, trazendo na sua própria história recente, enquanto espírito, que renasceu para evoluir, um descompasso entre aquilo com que eu me apresento e aquilo que eu sou verdadeiramente. Porque o ciúme que eu tinha do meu irmão desde cedo não foi abordado pelos meus pais adequadamente. E eu guardo a impressão de que meus pais gostam mais do meu irmão, até porque eles ficaram, a minha mãe, mais tempo no hospital cuidando do meu irmão, porque o parto foi difícil. Mas para uma criança ela não entende que a mãe ficou 3 meses no hospital. Aquele intruso que foi o irmão que nasceu depois, tomou a mãe para ele. E se a mãe volta e dá mais atenção, porque esse aqui é o goguento, que quase que nasce, quase que morre, ficou 3 meses no aeroporto, para voltar para o mundo espiritual. Se ficou, a criança que já estava lá, a anterior, ela começa a olhar de que a mãe ama mais aquele outro. Esse é um drama das crianças que apresentam deficiência, porque quando o pai atende uma criança deficiente, as crianças outras, às vezes, ficam sentindo-se marginalizadas. Às vezes elas querem adoecer para receber o carinho e a atenção do pai. Elas querem ir para o hospital, receber injeção, chorar para que os pais as acalente, porque só o outro recebe acalento. E ela faz isso no jogo mercadológico da busca do pai e da mãe, numa orfandade em vida, onde ela apresenta comportamentos antissociais, ela se insurge enquanto criança, fazendo atitudes absolutamente patéticas, ela regride e assume comportamentos indevidos para apanhar dos pais, mas para depois receber o colo dos pais, que, culpados por terem dado uma bolacha aqui e acolá, mais, com muita força, colocam no colo e ficam, ou abraçam, aí a criança recebe o abraço, ela quer o abraço, mas ela só recebe o abraço que o outro irmão recebe ordinariamente, se ela fizer uma falcatrua e o pai espancá-la, a mãe espancá-la, porque depois eles ficam culpados, com remorsos, e abraçam a criança. Ela não quer ser espancada, ela quer o abraço, mas para chegar no abraço, ela usa um comportamento de subversão da ordem, das regras que ela já assimilou, e ela faz de propósito, para poder então receber dos pais o que ela quer. Não é a palmada, a agressão, o espancamento que às vezes existe, é depois o carinho, o beijo, o abraço, e às vezes até um pedido de desculpa que o pai ou a mãe pede para o seu filho. Esse jogo que vai se estabelecendo, e a criança que vai se desenvolvendo, o espírito que vai se corporificando no tempo, ele não consegue, portanto, lidar adequadamente consigo próprio, porque é uma fratura, ele não consegue ser ele.
Ele tem que mimetizar um outro ser para atrair a atenção do pai e da mãe. Ele tem que, na cabeça dele, concorrer com o irmão, que é doentinho, ele não é. Ou com o outro, que é muito sabidinho, é muito evangelizado, faz tudo certinho, e a mãe elogia. Olha, veja como o seu irmão é. O seu irmão faz tudo certinho, lê, faz a prece, não sei o quê. Criança, às vezes, assume essa postura, e às vezes são espíritos mesmo, mais organizados. O outro, que é mais trevoso, vendo isso, que é o que mais precisa, aí que ele fica mais aborrecido mesmo, e ele vai, portanto, se desenvolvendo, trazendo esse conflito interno. Ele não consegue ser ele. Ele faz de conta que é bom, mas ele tem muita raiva dele próprio. Porque o outro que é bonzinho recebe carinho, ele faz de conta que é bom para receber carinho. E ele vai se desenvolvendo. Sabe Deus como? Eu não estou falando de vocês, eu estou falando das crianças que são educadas em Belém, dos adultos, crianças que vivem em Belém, que somos nós, me incluindo, que vivemos em Belém, adultos, e que carregamos dentro de nós mesmos uma criança que não foi suficientemente validada, confirmada, amada, que não teve a oportunidade de lidar com as suas emoções adequadamente, que às vezes recebeu um trato que foi desumano, porque foi violento, porque foi inadequado, e somos, portanto, adultos crianças. Adultos que carregamos numa história crianças com ferimentos graves. E nós manifestamos isso através do nosso comportamento inadequado enquanto adultos. E isso surge desde a juventude, mais tarde, quando adulto, jovem, quando nós queremos pegar a nossa criança interna, que não foi acolhida, que foi maltratada, que não foi validada, que não foi suficiente para os seus pais, ou que pelo menos não se sentiu assim, porque às vezes os pais fazem tudo o que podem. Na maioria das vezes os pais fazem o que podem, e às vezes fizeram muito, mas o espírito, quando reencarna muito atrapalhadinho, ele acha também que nunca é suficiente, não importa qual situação. O fato é que quando nós crescemos e trazemos esses ferimentos internos na nossa criança interna, a gente quer rifar a nossa criança, como faz os adultos com as crianças hiperativas, por exemplo, as crianças que têm um comportamento inadequado socialmente, elas empurram lá, empurram para ali, querem que a escola resolva o problema, quer que o psicólogo resolva o problema, quer que o psiquiatra dê remédio, não é assim? Rifamos a criança, mas não assumimos a criança como sendo os protagonistas principais na educação desse espírito que reencarnou sob a nossa guarda, que deveríamos buscar auxiliares, mas não deveríamos transferir a nossa criança que tem um comportamento, por exemplo, hiperativo e impulsivo, para outras pessoas, resolvê-lo para outras instituições, ou para as ONGs, ou para o centro espírita, porque a gente quer que os espíritos resolvam o problema da nossa criança, que é uma criança que tem traços de personalidade que lembram a personalidade antissocial, os psicopatas. É verdade, então, que quando nós vamos caminhando, trazendo essas crianças, a gente faz um processo similar. A gente quer encontrar um homem que atenda a minha criança interna, enquanto mulher. Ou uma mulher, por exemplo, que quer encontrar um homem que represente o pai, que não deu conta de poder ser suficiente para a nossa criança interior, para a nossa criança quando éramos criança. Então a gente começa a dar para o professor, a dar para o dirigente da reunião mediúnica, que a gente quer que o dirigente da reunião mediúnica nos atenda com tal desvelo, que às vezes a gente olha e vê que é desproporcional. Há uma carência de afeto, há uma carência de atenção, e eu demando o dirigente da reunião mediúnica, levando a minha criança, que não receba o amor lá do pai, da mãe, dos cuidadores. E eu faço isso e me frustro quando o dirigente não me atende todos os caprichos. Me frustro quando aquela mulher, aquele homem, não dá conta de ser suficiente para me amar do jeito que eu acho que eu mereço ou preciso. Na verdade, essa inconsequência, porque é um movimento inconsciente, nós, a maioria de nós, reencarnados adultos, fazemos. Nem damos-nos conta de que às vezes nós não estamos sendo possuídos por uma entidade espiritual obsessora que nos subverte à vontade. Nós estamos sendo dominados por um processo de auto-obsessão dessa vida, que é a nossa criança interna, que ferida, rege a nossa vida e nos conduz inadequadamente para posturas que às vezes são muito negativas. E elas nos conduzem
Porque a gente não tem o autoconhecimento para poder perceber que quando a gente está numa reunião e alguém discorda da gente, e a gente se sente ferido com isso, levanta e sai e bate a porta. Qual é o comportamento de um adulto que não sabe dialogar numa reunião cuja sua fala não é compreendida ou não é recebida bem pelo grupo? E sai e bate a porta. Que comportamento é esse? Qual é o adulto que maduro não consegue conversar com a esposa e dialogar com ela e começa a gritar, ter faniquito? Ou a esposa que desmaia quando começa a ter um faniquito, quando começa a entrar num processo mais tenso? Isso é um comportamento infantil. E nós fazemos isso repetidas vezes. No centro espírita, quantas vezes nós vemos assim no trabalho? A gente quer que o grupo esteja em torno de nós mesmos, porque nós somos o coordenador da equipe do passe, ou do serviço assistencial espírita. Se a nossa palavra não for validada, a gente acha que a pessoa está contra nós, que aquele trabalhador está obsediado, a gente leva para a reunião de desobsessão para vibrar por ele. Na verdade, somos nós que estamos obsediados por nós mesmos, porque enquanto criança nós não resolvemos a possibilidade de ter ideias diferentes, nós não fomos respeitados. Enquanto adultos, portanto, guiados por uma criança ferida, nós comparecemos numa relação de confiabilidade comprometida. Eu não confio em ninguém, desconfio da minha própria sombra. Ou então, eu tenho uma confiabilidade ingênua, eu me entrego afetivamente a qualquer pessoa, ao menor aceno, sem ter nenhuma avaliação mais profunda de que eu posso aprofundar aquele relacionamento. Essa entrega ingênua, ela é tão ruim quanto aquele paranoico que acha que todo mundo é uma ameaça. É uma criança que foi violada na sua confiança quando era pequena na relação com seus pais. Os seus pais diziam uma coisa e faziam outra. Diziam que iam para lugar, mas mentiam. Diziam que iam voltar, mas não voltavam. E a criança aprendeu a não confiar com os pais. Gera-se uma lesão interna que ela vai carregando com ela, de que as pessoas não são confiáveis. E ela passa a não confiar nas pessoas, guiada por uma criança interna. Esse processo, portanto, que comparece em nós adultos, por exemplo, na emoção, quantos de nós apresentamos as nossas crianças feridas? Porque desde pequenino, como é que regiam a educação dos nossos movimentos, das nossas manifestações infantis enquanto criança? Éramos regidos pelo medo. Ao invés de ser regido pelo amor, para dar segurança e por regras que pudessem nos ajudar a formatar um ser que é o homem de bem, nós usamos os nossos filhos usando o medo. Aí tem um tio feio, assim, vou chamar o tio fulano, que o tio é feio, que a criança tem medo. Olha o homem do saco que passa aí na porta. Vai lá para o escuro para tu ver se a Matinta Pereira não te pega. Então a criança, ela vai obedecendo os pais pelo medo. Ela cresce e é um adulto medroso. É um adulto com uma ansiedade que descamba para os processos fóbicos ou para as crises de pânico com muita facilidade. É um adulto que não consegue de modo algum fazer o enfrentamento das situações, porque os medos lhe sitiam, originários de uma educação cuja criança sofreu processos invasivos dos pais, absolutamente cerceadores da sua naturalidade, onde ela não aprendeu a lidar com esse mecanismo de defesa que se chama o medo, posto pela natureza. O medo é um mecanismo de autoproteção. O mesmo a agressividade. A agressividade, nesse movimento de fuga ou de luta, fuga, o medo, luta, o enfrentamento, é um mecanismo também de defesa, e que pode se manifestar pela criança, e é bom que se manifeste, para que você possa ir dosando, ajudando a ajustar a sua agressividade, para que essa agressividade seja assertiva, positiva, adequada, se manifeste pela coragem, e não uma agressividade que seja colérica, que seja do ódio, que seja da crueldade, que seja da violência. Esse manejo a gente faz quando a criança é criança, quando o espírito está nessa faixa. Então, quando ele dá o soco no irmão, você não vai espancar essa criança. A próxima vez, eu vou mostrar o que você fez com o seu irmão, ele vai dar um tapão na criança. Aí a criança chora, você é um dinossauro perto da sua criança, do tamanho. Quando você bate, o que é que a criança sente? Dor. Você é um monstro ao lado dela. E ela diz, é assim que acontece com o seu irmão quando você bate nele, viu?
Olha lá a estratégia com que nós estamos ensinando a lidar com a violência à criança. Ela vai aprendendo a lidar com a sua energia agressiva, não aprendendo a regê-la, mas ou ela é reprimida, ou ela é estimulada a manifestar inconsequentemente. Aí formatamos esses adultos que nós somos. Que um cara não pode nos fechar no carro, que a gente tranca ele lá adiante, sai do carro, quer ir para a briga, esmurra as portas, ou então engole. O seu direito é subvertido e você engole, tem gastrite, tem intestino irritável. Por quê? Porque você vai engolindo, porque não aprendeu a falar, a dialogar sobre o seu direito, a usar a sua energia agressiva pela via da assertividade, que é energia agressiva, positiva. Você aprendeu apenas a reprimir ou a explodir. São duas formatações inadequadas para lidar com a agressividade. Como é que você lida com a tua agressividade? Quando alguém pisa no teu pé, o que é que você faz? Quando alguém invade o teu direito, como é que tu procedes? Nós vamos apresentando, portanto, uma manifestação positiva ou negativa, dependendo do formato como nós lidamos com as nossas crianças. Porque tudo marca. Outro dia vivi uma experiência com o meu neto Drasto. Ele é um espírito superior, naturalmente, porque em casa não poderia nascer nenhum espírito que não fosse superior para nos educar. E aí ele estava aprontando, e nesse dia ele aprontou por demais. E eu fui pegá-lo eu estava sentado na mesa, fui pegá-lo pelo braço, para poder dar uma chamada nele, ia puxá-lo. Quando eu tentei pegar no braço, a mão foi na cabeça, eu peguei o cabelo e trouxe ele assim, fraternalmente. Puxei ele assim e disse: você me respeita. Eu sou seu avô. Eu incorporei em Dr. Bezerra da Silva, Tupiniquim de Belém, e enquadrei, ele ficou me olhando, e eu incorporei o sermão, dei um sermão nele, a moda antiga. Eu pensei que isso tinha ficado assim. No outro dia ele fez uma outra tolice. Quando eu entrei no quarto ele disse: vô, tu vai puxar meu cabelo? Eu notei que marcou a puxar, porque eu não bato, eu não sou a favor, eu não estou falando de espancamento, eu não acho que é necessário você chegar do outro, né? Então isso foi uma ocorrência. Aí eu percebi o quanto marcou, e quanto marcou, porque numa outra ocorrência eu estava na mesa, almoçando, e ele almoçando, assim, diagonal comigo, a tia do lado. Aí eu não sei o que é que ele fez, e eu sou mais pai do que avô, e eu educando ele, né, porque a educação se dá no processo de convivência, não existe outro formato, não existe cartilha. É na convivência você vai educando. E eu chamei a atenção dele, e ele disse: vô, ficou sério, quando eu crescer e comprar minha Ferrari, eu vou passar por cima de ti. Você veja que espírito suave, doce e franciscano, porque ele quer uma Ferrari. Só faltou dizer que deveria ser vermelha. Aí eu peguei e disse: tudo bem, você passa por cima de mim, mas eu venho e sabe o que eu vou fazer? Vou puxar o teu cabelo. Aí ele pegou e disse assim: veja, com 6 anos o desgraçado, tu já é espírito, a tua mão vai passar por dentro de mim, olha. Mas eu não podia perder, porque agora era a minha criança que estava brigando com a outra criança. Eu disse: eu incorporo na tia Tami, que ela é médium de incorporação, né? Eu incorporo nela e vou e puxo o teu cabelo. Ele achou o máximo. Quebrou a raiva dele, ele levantou, veio no meu ouvido e disse: vô, ela faz tolice, aí tu incorpora nela, né? Ele achou fantástico esse drama. E eu digo: aí ele foi sentar. É assim. As nossas crianças no cotidiano estão sendo abordadas com as suas emoções básicas, dependendo da forma como a gente lida com ela, elas vão aprendendo a lidar ou não. Não foi à toa que Hitler foi filho de um pai bastardo, seu pai era um pai bastardo, que lhe espancava demasiadamente. Todos aqueles que sofremos violências físicas ou sexuais, habitualmente nos transformamos mais tarde num violador. Muito comum entre os pedófilos ter uma história de pedofilia. Daqueles que espancam os outros, terem sido espancados ou tenham presenciado cenas de espancamento doméstico.
Porque a violência não é aquela que se faz contra mim, é aquela que eu presencio também. O mesmo efeito se estabelece, às vezes até mais. Ver um pai batendo na mãe ou vice-versa, eu, em presenciando a cena, guardo dentro de mim esse script. E ainda que eu reprove esse comportamento, mais tarde eu estou fazendo tal como meus pais, bebendo tanto quanto, falando, gritando tanto quanto ele falava, e às vezes empurrando e às vezes batendo, para ser enquadrado na Lei Maria da Penha. Quantos de nós guardamos nessa história e ela comparece enquanto adulto? Porque não aprendemos a lidar com as emoções de uma forma adequada. Aí surge a tristeza, por exemplo, a alegria. É natural que a criança fique triste, porque a criança não pode ficar triste. Quando um brinquedo se vai, é natural que ela fique triste. Toda criança que sofre uma frustração, e é bom que ela sofra frustração, porque a vida é feita de frustrações também, é assim que a gente aprende a fazer o movimento de autossuperação, que a gente possa lidar com isso. Deixa ela ficar triste, porque o brinquedo quebrou, não compre outro logo no dia seguinte ou na mesma hora. Não, meu filho, não chore não, vamos lá que nós vamos comprar. Deixa chorar, porque isso é emoção do espírito que está aprendendo a lidar, de que a vida tem nãos, tem sims. Tem coisas que acontecem, o pintinho morre e a criança chora, e aí você não quer que a criança chore. Aí você traz 5 pintinhos, mas era um só, não, mas tem esses 5 aqui que reencarnaram. Eram os irmãos dele no mundo espiritual, porque a gente vai falando de reencarnação, né? Nós não sabemos lidar, portanto, nem com sentimentos menos desafiadores que a tristeza. Se a criança está triste, está triste. Se a gente chora, a gente não quer que a criança veja a gente chorando. Ai, o que foi? Não, não foi nada, é que está coçando. Não, eu estou chorando. Mas por que você está chorando? Eu estou triste. Mas mãe, tu está triste? Estou, mãe. Filho, eu fico triste. Estou triste por isso, por isso, por isso. Ah, mas não fica triste. Mas, meu bem, a gente fica triste, o ser humano fica triste. Só não fica triste a árvore. E às vezes ela deixa as folhas caírem todinhas. No norte não cai folha, sabe? Mas você pode, para poder fazer com que o espírito viva essas emoções, porque você não sabe quem é que vem aí. Às vezes tem um viés de tristeza grande. Se você reprime, se você não dá validação, se você não confirma um sentimento que é natural, depois você não pode lidar com essa tristeza que vai se transformar numa depressão mais tarde. A alegria é um outro ponto, porque nós adultos que não fomos às vezes suficientemente nutridos, somos adultos mal-humorados. Temos momentos de alegria. A gente vive a vida como se a gente fosse um escravo carregando algemas e fardos demasiados, estamos sempre reclamando. Então se a criança começa a rir, a gente começa a ficar irritado porque a criança está rindo. Ora, qual é a criança que não gosta de brincar e não gosta de rir? Isso é uma das características da criança maravilha, sorrir. Porque sorrir e chorar é uma característica própria do ser humano. Só o ser humano chora derramando lágrimas, expressando as suas emoções. Mas a gente cresce e aí a gente não consegue ficar triste, porque se fica triste, a gente fica incomodado porque a gente está triste. A gente começa a rir sem ter vontade de rir, demonstrando claramente que a gente não dá permissão de sentir um pesar, uma desencarnação de um ente querido amado. Não pode, porque se ficar triste, se chorar, o morto faz mal para onde o morto estiver. Quem disse que faz mal para o morto, aonde o morto estiver? O que não faz mal não é a lágrima, não é o sentimento, é a energia. E a energia de revolta, essa faz mal. É um telefonema inadequado, que pode ou não afetar o outro. Mas sentir tristeza, chorar e ter saudade, são fatores normais, são fatores no processo evolutivo espiritual, humanos, onde nós nos encontramos, são normais. Não faz mal para ninguém. No movimento espírita há uma crença de que ninguém pode chorar pelo desencarnado. Porque é espírita, aí pronto, a gente tem que estar sorrindo no velório. E aí a gente vê gente sorrindo, porque tem um estereótipo também da alegria mal vivida, né? É aquela pessoa que ri de tudo. Toda pessoa que ri de tudo, ela não está bem, não. Porque os loucos, determinado tipo de loucura, ou dependendo da fase do transtorno mental que a pessoa está experimentando, ela ri. Uma pessoa que ri de tudo, que não para de rir, ela está vivendo um conflito interno, porque o homem que é normal, ele ri, ele chora, ele silencia, ele assovia, ele canta, ele fala. Esse aqui é o homem normal. Então qual é o momento de sorrir? A gente sorri.
Mas se o momento é de tristeza, a gente fica contrito. E se é vontade de chorar, chora. A maioria das pessoas que choram pedem desculpas. Já prestaram atenção? E a gente lá começa logo a puxar o lenço. Não é por causa do outro, não é por causa da gente mesmo, que a gente começa com vontade de chorar também, porque a gente foi reprimido também. 2 crianças reprimidas, que não puderam chorar, porque o pai desengole o choro. Eu vi uma jovem que eu atendi, a mãe diz assim, ela me espanca, eu começo a chorar, ela diz, engole o choro. Aí eu engolia, depois ela disse, agora ri. Ela fazia a filha rir. Isso é o processo da esquizofrenização. Isso é a ruptura completa. E nós às vezes somos assim. O outro começa a chorar, a gente começa a se incomodar. Aí, ao invés de oferecer o ombro, ou dizer, puxa, fique à vontade, chore. Porque às vezes é esse o momento, né? Às vezes até levantar e abraçar o outro, ou então chorar junto com o outro. Se a gente chorar junto com o outro, é fraqueza. Se for um homem, então, aí que... Mas Jesus chorou, e mais de uma vez. Mas se a gente manifestar o sentimento de choro, porque está sendo fraco, ai que num atendimento fraterno alguém chore com o outro, essa pessoa vai ser afastada da equipe. Mas quantas vezes Chico chorava atendendo as pessoas que sofriam demasiadamente pela dor daquela mãe que se revoltava contra o Pai Celestial porque perderam o filho. E ele chorava junto com aquelas mães, porque aquelas mães tinham limitações na compreensão da divindade. E estavam revoltadas contra o Pai. Então, chorar, sorrir, são processos naturais. Nós vamos ganhando naturalmente um bom humor, o que não impede que soframos diante de uma notícia ruim, uma tragédia que surja no nosso caminho. Ela não vai nos travar. Nós vamos experimentar aquela tristeza, vamos ultrapassar aquela neblina de pesar e saímos maiores do outro lado, maiores porque crescemos e aprendemos com aquela experiência de sofrimento inevitável. Adulto que somos, nós nos percebemos, portanto, de que muitas vezes o nosso comportamento é semelhante àquele de um adulto que leva uma criança no shopping e que a criança começa a querer comprar, chupar sorvete, e fazer isso e aquilo, e o adulto não quer, mas aí a criança sabe como domina o adulto. O que é que ela faz? Ela começa a gritar. Ela chora, nem cai lágrima. Joga-se no chão. Aí o adulto, que traz uma criança interna ferida dentro de si, ele fica preocupado com o que os outros vão pensar. Aí o que é que ele faz? Se aproxima, não, o papai compra, vovô compra. Aí cede para a criança. A criança já sabe. Quando é para ir para o shopping, não, eu quero ir com... Aí diz aquele que é o molengão, que cede, que ela domina. E ela vai e arrasa o orçamento familiar, porque o adulto não sabe dizer não para ela. Esse fenômeno muito comum nos espaços comerciais, ele se dá conosco. Nós temos uma criança interna e nós não sabemos dizer não para ela. A gente fica emburrado um dia, que é a criança interna que ficou magoada, que não tinha espaço para expressar a sua raiva, para o diálogo, porque uma criança que está com raiva, ela precisa expressar-se. A gente não pode dizer para ela, calha a boca. Não, ela está aborrecida, deixa ela falar. Você vai apenas canalizando, modulando a sua agressividade para que ela não seja fora dos limites plausíveis. Mas você não vai dizer, calha a boca, você fez a coisa errada. Fale, o que é que você tem para dizer? Aí ele começa a falar, aí você vai. Mais um lance autobiográfico com esse netozinho que chama-se Noah. O nome dele é Noah. Você sabe que Noah é Noé. Mas ninguém põe Noé, porque Noé é um nome assim comum. Aí botaram Noah, minha enteada botou Noah. Não mudou nada, mudou o nome, mas a grife não mudou a essência. O Noah é duro na queda. E aí eu filo deixar o computador, que é um desafio para as crianças dos dias de hoje, a compulsão por esses equipamentos eletrônicos, e disse, não, nós vamos, aí saímos para jantar. E ele saiu fazendo tolice dentro do carro. Aí lá pelas tantas, ele disse assim, eu odeio você. Eu peguei e disse, mas eu continuo amando você, mesmo você me odiando. Mas eu não gosto de você. Pois é, mas eu amo você, mesmo você não gostando de mim. Aí lá pelas tantas ele disse, sabe, vô, quando tu diz que tu me ama, vai passando essa raiva. É impressionante. Eu poderia dizer, calha a boca, eu sou seu avô, senão eu lhe dou, arrebento a bochecha, a boca, o dente.
Que era assim na minha época, né? Dou um tapa que arrebenta os dentes. Quer dizer, não era só para silenciar. Era para ir para o dentista depois. A gente deixa, gradua quando ele vai além de menos. Ele já sabe quando é menos, é porque ele está ultrapassando os limites. Mas ele se expressa e depois ele vai. Eu acompanho e depois ele vem para o meu nível de condução, porque sou eu, o adulto, que estou conduzindo ele. Aí eu fico vigiando o quê? A minha criança, porque a minha criança quer brigar com ele. Aí eu fico lutando com a minha criança interna e com a criança que é ele. É impressionante. Outro dia eu disse, olha, eu vou viajar. Você pode dormir com a sua avó. Quando eu viajo, ele dorme na cama, nessas circunstâncias, que são pontuais. E quando eu viajo, ele disse, quando tu voltas? Eu não volto mais. Ele disse, oba! Tu dá a toda a tua casa e tudo que tem dentro para a mamãe. A casa que tem dentro é dos computadores, os celulares. Aí eu morri de rir, porque foi muito engraçado, a minha esposa riu, ficamos rindo. No outro dia, no almoço, eu estava comentando com a minha enteada essa ocorrência, ele também, almoçando. Eu disse, tu não sabe o que o Noah disse ontem para mim, de que eu disse que ia viajar, ele disse que tudo bem, eu disse que não voltava mais, ele disse que se eu podia deixar a casa e tudo que tinha dentro para ele. Aí ele pegou, aí ela riu, eu ri, aí ele pegou assim, não, vô, é porque ontem eu estava aborrecido. Porque se tu fores e não voltares, eu vou dizer, volta, vô. Quase que eu digo, larga este corpo, que este corpo não te pertence. Porque parece que ele está vendo. Gente, espírito matreiro. Porque nessa fase é natural que ele olhe só para as suas necessidades. É uma fase do egoísmo compreensível. Então, à medida que nós vamos nos dando conta enquanto adultos, nós vamos percebendo que nós trazemos essa criança que ainda precisa ser atendida, precisa ser levada a Jesus. Não são só os nossos filhos, aqueles que nós evangelizamos na casa espírita, nós precisamos levar a nossa criança interna para que Jesus a cure, ou para que o nosso Cristo interno possa curá-la. Esse fenômeno é um fenômeno que, à medida que nós vamos fazendo, nós vamos nos tornando melhores pais, melhores professores, melhores educadores, melhores evangelizadores, melhores pessoas. Porque a criança que vai se curando dentro de mim, ela vai se integrando. E todo adulto que detém essa criança, que vai ficando curada, ele vai dispondo da maravilha da criança interior. Dessa criança dourada, que faz com que ele possa rir, faça com que ele possa nunca desistir, que faça com que ele possa lidar melhor com as emoções, que tenha uma criatividade fecundante e de que seja capaz de amar muito profundamente, porque toda criança que vive essa experiência, ela é capaz de fertilizar o adulto, trazendo esses predicados, que são próprios da natureza divinal que nos criou, e que quando eles estão bem dentro da gente, na conta dessa metáfora da criança interna, eles sinergicamente potencializam-nos, enquanto adultos, para que possamos ser pessoas maiores. Quando a gente olha Chico Xavier, parece que a gente vê dentro dele uma criança, porque ele era de uma pureza, mas ele não era uma pessoa ingênua, boba, mas ele era puro. Mas para ser sagaz, ele não precisava ser caprichoso, não precisava ser manipulador, ele não era assim. Então ele tinha muito bem integrado dentro de si esses conteúdos, nada obstante tenha tido uma criança interna na sua história, maltratada, mas porque era um espírito superior, ele conseguiu dar a volta por cima. Era Chico Xavier. A maioria de nós somos para quem de Cisco Xavier, ou seja, nós somos espíritos muito limitados, e diante de pais que às vezes foram até suficientes, nós nos sentimos insuficientes, em função da nossa demanda espiritual anterior, que foi muito grande. Outro dia eu vi uma senhora tratando a relação dela com o filho, e quando mergulhamos no inconsciente profundo, fazendo terapia há algum tempo, razoável, para desencrencar uma relação com o filho, ela foi para uma experiência no qual ela era um auditor, um fiscal de umas feiras que se estabeleciam no país, ali no Oriente Médio.
e ele era caracterizado pela agressividade. Quando ele pegava qualquer falta, ele chicoteava ao lado dos seus asseclas a pessoa que cometia o delito. Até que um dia, uma pessoa cometeu um roubo e ele chicoteou de tal modo e de uma forma tão cruel que os feirantes se insurgiram contra. E ele então começou a ser linchado. E em sendo linchado, ele se mantinha frio, como um psicopata. Parece que nada lhe acontecia. Começou a receber pedradas e ele falece sangrante. Vai para o mundo espiritual, vai sendo atendido, e lá se descortina a sua história. Quando o seu pai, que era o seu grande drama, fora visitá-lo, numa condição precária. Ele, armênio, o que desencarnara linchado, aos 8 anos de idade, fixado na figura parental paterna, sentiu o abandono do pai que se foi e nunca mais voltou. Se consorciou com outra pessoa, fez uma outra família numa outra cidade. E ele, que se identificava com o pai pela violência, cresceu, seguiu a mesma profissão do pai e desbordava todo o seu ódio, agredindo as pessoas, tal como seu pai fazia domesticamente em relação à sua mãe. E, na sua profissão, fazia com que a sua crueldade, do seu sentimento de abandono, porque ele se sentiu abandonado pelo pai, com 8 anos, fazia com que ele pudesse jogar na população, num movimento de transferência, num movimento de projeção, toda a sua dor de uma criança interna que o manipulava, mesmo ele estando adulto. Os espíritos trazem o pai, que estava numa condição lamentável, depois de algum tempo, em que ele está no mundo espiritual, e Armênio recebe o pai. O pai não lhe diz nada, apenas está triste, olha para baixo. E ele olha para o pai, no movimento de aproximação, de reaproximação, e diz para o pai: poderia ter sido tudo diferente, papai, se você não tivesse ido. Chora, o pai só chora, não diz uma palavra. Depois os espíritos levam, e ele então começa a recobrar no mundo espiritual a sua sanidade, entendendo a história, os conflitos do pai a partir daquilo que os espíritos sinalizavam para ele. Porque os nossos pais são o que podem, nós não podemos cobrar dos nossos pais. Se nós cobrarmos dos nossos pais, nós vamos perder a autonomia, vamos ficar culpando, aí a gente se desapropria. A gente reconhece o que os pais fizeram mais ou menos certo ou errado, legitima, agradece tudo que fizeram por nós, ressignifica o que fizeram de negativo e assumimos para nós as nossas dores. O que fizeram conosco é importante, mas o que vamos fazer com o que fizeram conosco, isso é mais importante. Armênio hoje é uma extraordinária empresária. Encontra o pai na posição de um filho. E a dificuldade do relacionamento ainda baba desde aquela época para hoje, com resquícios de uma dor de uma criança de 8 anos que foi ferida, varou uma encarnação, passou para outra e ela hoje está num novo realinhamento com esse pai de outrora, na posição de um filho do sexo masculino e ela de mãe, para realinhar o seu comportamento. Tratar a nossa criança nessa encarnação, enquanto estamos em caminho conosco mesmo e com os outros, é dever que não pode ser transferido. Não retardemos, queridos amigos, em fazer esse mergulho interno e sem culpar ninguém, nem os obsessores, que a gente costuma logo achar um obsessor para justificar o nosso comportamento. Assumamos a autonomia e comecemos a levar a nossa criança para encontrar o Jesus que está fora e o Cristo que está dentro, para que ela possa ir curando, para que ela possa ir aos poucos se rematrizando, e nós vamos tornando os adultos mais suficientes, mais performáticos, mais adequados, mais maduros, mais amorosos, mais capazes de poder desenvolver uma cidadania que espraie-se para o bem, para o belo e para o bom. Se a nossa história foi difícil, é que nós merecemos. Não somos espíritos, às vezes, com a condição de poder transformar a nossa história do jeito que gostaria, mas vamos fazer o que é possível.
Como vi, para encerrar, numa audiência com João Paulo II, no noticiário que a gente teve a oportunidade de ter acesso, quando um grão rabino vindo de Israel marcou uma audiência, ele já parkinsoniano, estabeleceu que o tempo seria reduzido e sentado recebeu o rabino que viera de Israel. E o rabino se apresentou e disse que ele era Israel Lau, e que ele queria dizer que no ano de 1942, um pai dominado pela perseguição nazista foi levado, deixando um filho com 2 anos com a mãe. E a mãe, percebendo que poderia ser a próxima vítima, correu e foi doar a sua filha para uma mãe católica, seu filho para uma mãe católica. E disse para a mãe o pelo quê. O pai tinha ido para o campo de concentração. Talvez ela fosse, e ela não queria que o filho fosse, entregava o filho, portanto, àquela mãe, que não era da sua crença, era cristã. A mãe católica, amiga, aceitou, e quando aceitou, ela disse, mas tem uma condição. Eu quero que quando a situação passar e se eu não estiver mais, e a guerra acabar, você leve o meu filho para ser educado na cultura do judaísmo. A mãe católica, diante daquela situação, pensou e aqueceu. E a mãe deixou a criança, que agora estava sob a tutela de uma nova mãe. E de fato aconteceu o que era previsível. A mãe foi para o campo de concentração. Quando a criança completou 4 anos, disse o rabino, a mãe pensou em batizar, mas ficou lembrando da promessa que tinha feito a mãe judaica. Então procurou o pároco da sua aldeia, na Polônia, no norte da Polônia. E ao chegar com o pároco, com o padre, contou a história e perguntou qual era a opinião do pároco, se ela batizava ou se ela encaminhava o filho, que agora contava com 4 anos, e a mãe já tinha se afeiçoado à criança, para Israel. O pároco disse então, se você batiza, você está defraudando o compromisso de confiança assumido com aquela mãe. Dê o filho para que Israel possa educá-lo conforme foi o compromisso de confiabilidade assumido. Imagine uma mãe que já está com uma criança há 4 anos, dar o seu filho, e assim ela o fez. E deu para que se pudesse criar lá em Israel. Então Israel Lau, virando-se para o Papa, disse, esse menino sou eu, um grão rabino. O Papa achou a história extremamente curiosa e interessante, enquanto o rabino complementava, mas o mais interessante é que, Sua Santidade, o pároco era o senhor. Carol Wojtyla levantou-se, eles se abraçaram e começaram a chorar. Porque a divindade tem sempre esses recursos para encaminhar os filhos por outros caminhos que às vezes a gente não sabe entrever qual é o objetivo maior. 2 mães tiveram que entregar o filho. O filho teve que perder um pai, do outro pai, outra mãe e outra mãe. Mas agora era um rabino de respeitabilidade não só entre os judeus, mas numa comunidade mundial, diante do maior representante da nação católica, indo ao seu encontro para celebrar de que quando nós somos capazes de poder lidar com a nossa criança interior e nós conseguimos transformá-la na criança dourada, nós assumimos posturas capazes de desconhecer crenças, fronteiras, países, e somos capazes de viver o amor nesse design, nessa contextura, nessa propositura. Portanto, deixai que venham a minhas criancinhas, não as embaraceis. É a fala de Jesus para todos nós conduzirmos a nossa criança interna para que Ele as possa, em nos ajudando,
curar. Muito obrigado. A verdade é dura, mas precisa ser dita. A maioria de nós nunca foi amado como precisava. E não é sobre culpar nossos pais. É sobre entender que o espírito que somos carrega histórias muito mais antigas. Cicatrizes de outras vidas, traumas repetidos, padrões herdados. Mas hoje, agora, você pode escolher parar essa dor. Pode acolher essa criança que ainda vive dentro de você. Olhar nos olhos dela e dizer: eu te vejo. Eu te aceito. Eu te amo. Alberto nos mostra que esse é o início de uma nova etapa espiritual. A criança interior curada não some. Ela se transforma numa força, numa luz viva que nos devolve a alegria, a coragem e a capacidade de amar. Então, não ignore mais esse chamado. Leve sua criança até Jesus. Não apenas o mestre, mas o amigo das almas cansadas, das infâncias perdidas, dos corações em busca de colo. Essa é a cura que o mundo precisa. E tudo começa por você. Se essa mensagem falou com a sua alma, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. E deixa aqui nos comentários. Como está a sua criança interior? Se inscreve e segue com a gente nessa jornada.